Milionário viúvo surpreende ao contar à mendiga negra seu segredo sobre o coração desejado. Era uma manhã ensolarada em São Paulo e o elegante Hotel Verde Ouro pulsava com vida. Lívia Santana, uma jovem garçonete e estudante de enfermagem, corria entre mesas, servindo cafés e sorrisos. Seus olhos brilhavam como as luzes da cidade. Mas por trás daquela animação, a realidade batia à porta. Vários dias sem dormir, a luta constante para equilibrar trabalho e estudos. Enquanto recolhia pratos, uma figura atraente chamou sua atenção. Era Eduardo Monteiro, o milionário viúvo. Conhecido por evitar os holofotes, ele se movia como uma sombra. Mas seu olhar profundo e distante sugeria uma dor secreta. Quando o destino os uniu em um café, o clima estava tenso. Eduardo, vestido com um terno sóbrio, parecia um rei acorrentado. Você sabia que o segredo mais bem guardado da minha vida está mais perto do que imagina? Ele disse com um tom grave. O momento estava carregado de mistério. Conforme conversavam, ele revelou uma verdade que fez o mundo de Lívia tremer. Minha esposa, ela se foi, assim como a sua mãe, Elsa, acusada injustamente de roubo por um homem poderoso que não aceita não como resposta. O nome de sua mãe ecoou na mente de Lívia, como um eco distante. A dor de Eduardo era tangível, e ela pôde sentir, a cada palavra, a conexão profunda que compartilhavam, mesmo sem saber. O café ao redor deles foi envolto em murmúrios. Clientes não entendiam por que um milionário estaria conversando com uma garçonete. Olhares condescendentes se cruzavam, sussurros reverberavam. Mas algo transcendia aquele espaço. Lívia não era só uma trabalhadora, mas uma filha em busca de respostas. E Eduardo, um homem partido tentando redimir-se. Foi nessa pequena mesa que o passado e o presente começaram a se entrelaçar, como uma dança complicada de dor e esperança. Mas Regina, a assistente de Eduardo, estava sempre por perto, como uma sombra que seguia os dois. Ela era o lembrete constante de erros de outrora, uma presença que fazia o peso do passado ser ainda mais denso. E quando as palavras de Elsa, doente e fragilizada, chegaram até Lívia, aconselhando a buscar o perdão, algo se quebrou dentro dela. A ideia de que poderia existir amor entre eles, mesmo diante das sombras de suas histórias familiares, começava a tomar forma. No auge daquela conversa intensa, enquanto novos segredos se desdobravam, Eduardo recebeu uma carta anônima. Um mistério começava a se desenrolar, com possibilidades que agitaram o ar frio do café. O medo e a expectativa se misturavam. Lívia hesitou, olhando para Eduardo. O que aquela carta poderia significar? Poderia ela perdoar? Poderia amar um homem que traz o peso da dor de sua família nas costas? Os fantasmas do passado rondavam, prontos para se manifestar. O clima estava denso e o futuro incerto. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. É? E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto a luz do sol se apagava no horizonte, a tensão pairava entre Lívia e Eduardo. A carta anônima estava ali, como um monstro à espreita, prestes a revelar algo que ambos não estavam prontos para enfrentar. Os minutos se arrastavam, cada segundo uma eternidade. O lume oscilante das velas no café parecia capturar a agitação de seus corações. Lívia sentiu o nó na garganta apertar, enquanto Eduardo, encostado na cadeira, olhava fixamente para a carta, mas com uma expressão vazia de quem já sabia que algo estava prestes a mudar. Então, como se o universo tivesse decidido intervir, um estrondo irrompeu pela porta do café. A porta se abriu com um golpe forte e uma mulher entrou, ofegante. Seus cabelos desgrenhados e a roupa rasgada eram suficientes para virar os olhares. Mas foi quando ela gritou que o silêncio no ambiente se rompeu. Eduardo, eu sei o que você fez. A voz dela era como um puxão de orelha. O coração de Lívia parou. Ela reconhecia aquela voz. Era a mesma que ecoava em suas memórias de infância. Era Regina. A assistente de Eduardo avançou, o olhar revoltado, e isso fez o sangue de Lívia ferver. O que estava acontecendo? Regina apontou para Eduardo com um dedo trêmulo, os olhos cheios de uma dor presa por anos. Você nunca contou a verdade sobre o que aconteceu com a sua esposa e com a minha irmã. Lívia sentiu um desmaio de emoções. Ela sabia que Regina tinha um passado conturbado, mas a menção de uma irmã a atingiu como um golpe. Eduardo estava pálido. A expressão dele era de um homem encurralado. Algo havia mudado. Um fio tenso se rompera naquela sala. Todos na cafeteria observavam em choque, o murmúrio entre eles aumentando, o burburinho de vozes se misturando a desconfianças. As palavras de Regina cortaram como faca. Você não a amava de verdade. Ele podia ter salvo a Elsa, mas preferiu ficar ao lado de sua fortuna. As palavras dela ecoavam, cruas e expostas, enquanto a verdade, há muito escondida, começava a vir à tona. Eduardo empalideceu, enquanto Lívia sentia seu mundo desmoronar. Elsa, sua mãe! Ela estava ligada a tudo isso! Mas como? O clima tornara-se insuportável. As emoções dos presentes estavam à flor da pele. Um cliente se levantou, apontando para a confusão que invadia o local. Isso é um escândalo! Que tipo de pessoa você é, Eduardo? Outros murmúrios de reprovação começaram a surgir. Lívia se levantou instintivamente, procurando respostas em Eduardo. É verdade? A pergunta saiu num sussurro angustiado, quase abafada pelo estrondo que se formava. O que Regina está dizendo é verdade? Você sabia que Elsa tinha uma irmã? O olhar de Eduardo passava da culpa para a raiva e depois para o desespero. Lívia, eu nem sabia. Eu não tinha ideia de que... Mas antes que ele terminasse a frase, uma sirene soou do lado de fora, cortando o ar pesado como uma lâmina. A polícia! O caos se instalou. Lívia olhou pela janela e viu fardas se aproximando. As luzes vermelhas piscando, anunciando a presença de uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. E ali estavam eles, presos em uma teia de segredos, mentiras e acusações. O que mais estava oculto sob a superfície tranquila da vida que viveram? As sombras de suas histórias estavam se manifestando, e Lívia se sentia paralisada, lutando contra uma avalanche de revelações. Poderia um amor nascer em meio a tantas mentiras? O futuro se alvoroçava,
indefinido, enquanto a polícia chegava mais perto. O que viriam buscar? A resposta pairava no ar, ameaçando a estabilidade precária de todos. O som da sirene cortou o ar, mas aquele não foi o único barulho. O coração de Lívia batia tão forte que parecia ecoar pelo café. Ela olhou para Eduardo. Os olhos dele estavam vazios, como se tudo ao redor tivesse desaparecido. O olhar de Regina, cheio de raiva e dor, agora se transformava em algo mais. Havia um brilho de vingança. Algo não estava certo. As pessoas no café trocavam olhares nervosos, murmurando entre si. O clima estava insuportável. Foi então que, em meio ao tumulto, a mulher que entrou gritando se virou para a confusão e gritou novamente: "Eduardo, você precisa ouvir isso agora!" Lívia percebeu que estava prestes a acontecer algo maior. O estômago dela se revirou. Regina avançou, seus olhos inflamados de fervor, e a mulher desconhecida, que parecia uma tempestade, ofereceu a ela um pequeno pedaço de papel amassado. Um envelope. "Eu tenho provas!" "Você precisa ver isso." A intensidade na voz dela fez com que o murmúrio no café cessasse. Eduardo pareceu paralisado, os olhos fixos na mulher, como se estivesse prestes a reconhecer um fantasma. Foi então que Lívia, tomada pela curiosidade e uma pontada de desespero, se aproximou. "O que é isso?" Sua voz soou mais forte do que pretendia, mas a urgência fez com que ela não se importasse. A mulher, quase à beira de um ataque, falou em um sussurro baixo, mas carregado de emoção. As cartas que podem te libertar." Então, para a surpresa de todos, ela puxou de dentro do bolso uma foto desbotada. Era uma imagem velha de uma mulher. Lívia sentiu seu coração parar. A mulher na foto era idêntica à sua mãe. "Eu sabia que você tinha uma irmã, Regina. Sabia que Elsa tinha uma ligação que você não queria que ninguém soubesse." A estranha gritou. O café, que já estava tenso, parecia agora um campo de batalha. A revelação pairava no ar como uma bomba, prestes a explodir. Lívia não conseguia processar. Uma irmã? Ela nunca havia ouvido isso. Nunca tinha havido menção a isso. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira aterrorizante. Eduardo, que parecia ter rodado em um ciclo de emoções, finalmente se virou para Lívia. "Lívia, por favor." Eu não sabia que Elsa tinha uma irmã. Algo aconteceu, uma tragédia." A dor na voz dele não parecia falsa, mas o que ele estava dizendo não fazia sentido. Estava óbvio que havia uma conexão, mas qual era? "Você é um mentiroso. Você mantinha esse segredo por quantas décadas?" Regina replicou, indignada. Então, o pior aconteceu. A estranha deu um passo à frente, revelando algo que estava escondido atrás dela. Uma criança, não mais do que 5 anos, com os cabelos desgrenhados e o olhar vazio. Ela é a filha de Elsa, a filha que você nunca soube que existia. A cena se congelou. Os olhares todos se voltaram para a criança. O coração de Lívia disparou, descontrolado. Como isso era possível? Ela viu o choque na expressão de Eduardo. Ele olhou para a menina, depois para Lívia, com a boca aberta em incredulidade. O murmúrio na sala transformou-se em gritos de confusão. "Como assim? Isso não pode ser verdade!" Alguém disse, enquanto outros se viravam um para o outro, alguns se afastando, outros aproximando-se da cena, tomadas por uma mistura de horror e compaixão. Eduardo respirou fundo.
o rosto avermelhado. O desespero agora era parte da sua expressão. Se isso for verdade, então todas as decisões que tomei, todas as dores que causei começaram aqui. Ele parou. Seus olhos eram de um homem à beira do colapso. Lívia, sem saber o que pensar, se sentia aos poucos como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Essa revelação mudaria tudo. Desfechos que antes pareciam próximos agora estavam milhas de distância. E uma nova dor crescia. A polícia estava prestes a entrar. O que eles encontrariam? O que mais estava escondido sob esse novo jogo de cartas? Enquanto tocava o braço da menina, uma onda de proteção subiu por Lívia. O que ela faria com tudo isso? A tensão se transformava em uma nova forma. Um nó no estômago e perguntas sem resposta. O futuro, antes tão claro, agora era uma bruma espessa e ameaçadora. A cena no café estava absolutamente paralisada. O eco da declaração da mulher ainda vibrava no ar. A filha de Elsa? O que isso significava? Lívia sentiu um frio na espinha. A menininha com cabelos desgrenhados parecia tão perdida quanto ela se sentia naquele momento. Eduardo, com a expressão em estado de choque, olhava alternadamente para a criança e para Regina. A tensão ao redor era palpável, como se a atmosfera tivesse se tornado elétrica. A mulher que havia gritado agora avançou, seu rosto tomado pela urgência. As cartas são a chave para tudo isso. A intensidade na voz dela era como um chamado. E Lívia não conseguia desviar os olhos do envelope amassado que ela segurava. Elas revelam a verdade sobre o que aconteceu. Não é só sobre a sua mãe, é sobre todos nós. Regina, em um frenesi desesperado, pegou o envelope com as mãos trêmulas. O que mais você escondeu, Eduardo? Sua voz subiu em tom, farta de dor. O murmúrio do público se intensificou, enquanto os clientes na cafeteria, agora todos espectadores, trocavam olhares nervosos, alguns chamando outros para a confusão que se desenrolava. Eduardo! Lívia sussurrou, sua voz um misto de terror e confusão. O que está acontecendo? Sentia como se estivesse em um pesadelo, onde ninguém tinha as respostas. Ele passou a mão pelo rosto, claramente lutando com a tempestade de emoções. Lívia, se eu soubesse que havia uma conexão, nunca teria. Ele parou. As palavras se perderam entre os suspiros. Então, um estrondo veio de fora. E a porta do café se abriu abruptamente. Algumas pessoas gritavam e se afastavam. Era a polícia, e a pressão cresceu ainda mais. Todo mundo no chão, gritaram os oficiais com vozes firmes. A atmosfera estava prestes a explodir. Lívia piscou, atordoada. Estava tudo acontecendo rápido demais. A presença da polícia amplificava seu medo. Os olhares se voltaram rapidamente para a mulher misteriosa que portava o envelope. Vocês não podem levar todos, ela berrou, interrompendo a marcha dos policiais. Precisam ouvir a verdade primeiro. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão irrompeu em uma das janelas laterais do café. O vidro se estilhaçou. E um grito agudo cortou a sala. A mulher que havia entrado tão freneticamente havia sido atingida por estilhaços de vidro. Tempo pareceu congelar. O pequeno corpo da criança foi lançado para o lado, colidindo com uma mesa. O quê? Quem? Lívia não conseguiu completar a frase. O caos que se desenrolou depois da explosão era ensurdecedor. As pessoas gritavam, algumas se escondendo, enquanto os policiais começavam a conter a multidão. Eduardo se agachou imediatamente ao lado da menina,
te chorava desesperadamente. Está tudo bem, está tudo bem, ele repetia, mas a própria incerteza nas palavras dele deixava Lívia em estado de paralisia. Ele, que carregava tantos segredos, agora parecia tão perdido quanto qualquer um dos outros. A mulher que havia gritado, agora gravemente ferida no chão, olhou para Lívia com um brilho de pânico nos olhos. A verdade sobre Elsa precisa ser dita, um último suspiro de urgência antes de ela perder a consciência. Lívia ficou paralisada, o estômago em nó. O mundo de segredos estava prestes a desmoronar. E agora, talvez não houvesse tempo suficiente para descobrir. O que ela poderia fazer com tudo isso? Como poderá lidar com essa nova realidade, agora mais intensa que nunca? As sirenes cortavam o ar pesado, e a sensação de que tudo estava fora de controle se consolidou. A verdade estava prestes a irromper, mas a cada batida do seu coração, Lívia sabia que nada seria como antes. O futuro estava agora cheio de sombras, e no centro delas, uma verdade inominável estava aguardando para ser revelada. O ambiente do café estava em completa desordem. Gritos! Pessoas correndo em pânico, e a sirene da polícia ainda ecoava. Distante, mas cada vez mais próxima. Eduardo se agachou ao lado da criança, enquanto Lívia, paralisada pelo choque, sentia o peso da verdade começando a se acumular nas suas costas. O desespero e a urgência irrompiam como uma onda. Tudo parecia desmoronar em questão de segundos. Regina gritou, sua voz quebrada. Isso não pode estar acontecendo. Por que tudo sempre volta para você, Eduardo? A raiva dela era contagiante, e as pessoas que observavam começaram a murmurar entre si, a confusão se transformando em julgamento. Lívia olhou para a criança. Não conseguia acreditar que era irmã da menor, que estava ali, em meio àquele caos. Os olhos da menina pareciam pedir ajuda, enquanto ela tentava achar consolo no desconhecido, que era Eduardo. Ela é minha irmã? Lívia finalmente conseguiu perguntar, o coração apertado. Como isso é possível? Antes que Eduardo respondesse, algo dentro do envelope amassado que a mulher havia deixado caiu ao chão, desdobrando uma série de documentos amarelados. O papel estava coberto por anotações, algumas em um inglês arranhado, outras em português. As palavras testamento, herança e terras eram impossíveis de ignorar. Era como se um novo mistério estivesse prestes a ser revelado. Mas as consequências daquela revelação foram instantâneas. Virando-se para Regina, a mulher de cabelos desgrenhados gaguejou. Tudo isso é culpa sua, Eduardo. Se ao menos você tivesse sido honesto desde o começo. Ela apontou um dedo acusador para ele, seu rosto distorcido pelo ódio. Você condenou a Elsa, e agora, veja onde você a trouxe. Uma série de murmúrios se intensificou na sala. O golpe do inesperado esfaqueava Lívia. Como tudo estava entrelaçado dessa forma? Antes que ela pudesse processar, uma sombra se ergueu na porta. Os policiais, agora dentro do café, exigiam calma e ordem, mas nada do que estava acontecendo parecia obedecer a qualquer tipo de comando. Precisamos que todos saiam, agora! Gritou um dos oficiais e o caos se transformou em uma correria. Lívia, com uma dor na garganta, finalmente se aproximou de Eduardo. O que mais você sabe? O olhar dele estava distante. Ele parecia perdido, como um navio à deriva em uma tempestade. A confusão atingiu um novo nível quando a mulher misteriosa, ainda no chão, abriu os olhos lentamente. A verdade está no que você não quer ver, Eduardo. Sua voz rouca e fraca parecia ressoar como um eco.
Eduardo começou a tremer. O que você quer dizer? Um frio percorreu pela espinha de Lívia. Elsa, ela não apenas tinha uma irmã, ela era! A mulher falhou. Uma gota de sangue escorria pela lateral da boca. O olhar de Eduardo se tornou sombrio e todos em volta estavam cautelosos. Ela era a chave, Eduardo. E você sabe disso. Ela levou um tempo para conseguir completar. Mas então, como se uma luz tivesse se acendido, ela mandou uma última mensagem antes de perder o sentido. A última revelação estava pairando no ar pesado do café. Eduardo ficou em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele parecia finalmente entender a gravidade da situação. Não pode ser, ele murmurou, quase sem som. A menina, sem entender a gravidade, puxou a manga da camisa de Eduardo com um olhar confuso. O que significava que sua mãe poderia ser alguma coisa mais do que apenas uma mulher comum. O fardo de segredos finalmente começava a ser revelado, mas ele não estava pronto para carregar isso. A polícia, agora cheia de perguntas, tratou de abordar Eduardo, cercando-o como um lobo ao redor de sua presa. Você está sob investigação, Eduardo. Precisamos que você nos acompanhe. Um oficial colocou a mão em seu braço. Nesse momento, uma nova onda de tensão desabou sobre o café. O coração de Lívia disparava enquanto pensava na verdade, nas mentiras e na possibilidade de um passado que sempre esteve lá, mas foi enterrado sob camadas de história não contada. A única coisa que lhe restava era o mistério da mulher no chão. A menina ao seu lado. E um Eduardo, sob os holofotes da polícia, prestes a ser desmascarado. O futuro era uma linha indistinta entre amor e dor. Enquanto as luzes da polícia piscavam e as câmeras se posicionavam, Lívia sabia que o que viria a seguir mudaria tudo. Uma verdade prestes a ser exposta poderia arruinar não apenas Eduardo, mas toda a sua percepção sobre quem ela era e de onde veio. E no espaço de um instante, a suavidade do sol se despindo do dia contrasta com novas sombras se formando. O que mais estava escondido? O ambiente do café estava em caos. Gritos, pessoas correndo em pânico, e a sirene da polícia ecoava, distante, mas cada vez mais próxima. Eduardo se agachou ao lado da criança, enquanto Lívia, paralisada pelo choque, sentia o peso da verdade começando a se acumular nas suas costas. O desespero e a urgência irrompiam como uma onda. Tudo parecia desmoronar em questão de segundos. Regina gritou, sua voz quebrada. Isso não pode estar acontecendo. Por quê? Tudo sempre volta para você, Eduardo. A raiva dela era contagiante. E as pessoas que observavam começaram a murmurar entre si, a confusão se transformando em julgamento. Você destruiu tantas vidas. Lívia olhou para a criança. Não conseguia acreditar que era a irmã da menor que estava ali, em meio àquele caos. Os olhos da menina pareciam pedir ajuda, enquanto ela tentava achar consolo no desconhecido que era Eduardo. Ela é minha irmã? Lívia finalmente conseguiu perguntar, o coração apertado. Como isso é possível? Antes que Eduardo respondesse, algo dentro do envelope amassado que a mulher havia deixado caiu ao chão, desdobrando uma série de documentos amarelados. O papel estava coberto por anotações, algumas em um inglês arranhado, outras em português. As palavras testamento, herança e terras eram impossíveis de ignorar. Era como se um novo mistério estivesse prestes a ser revelado. Mas as consequências daquela revelação foram instantâneas. Regina, em um frenesi desesperado,
pegou o envelope com as mãos trêmulas. O que mais você escondeu, Eduardo? Sua voz subiu em tom, farta de... O murmúrio do público se intensificou, enquanto os clientes na cafeteria, agora todos espectadores, trocavam olhares nervosos, alguns chamando outros para a confusão que se desenrolava. Eduardo, Lívia sussurrou, sua voz um misto de terror e confusão. O que está acontecendo? Sentia como se estivesse em um pesadelo onde ninguém tinha as respostas. Ele passou a mão pelo rosto, claramente lutando com a tempestade de emoções. Lívia, se eu soubesse que havia uma conexão, nunca teria! Ele parou. As palavras se perderam entre os suspiros. Então, em meio ao tumulto, um estrondo reverberou pela sala. O teto do café desabou exatamente acima do balcão onde estavam. Pedaços de madeira e gesso voaram por toda parte. Vários clientes gritaram e se atiraram ao chão, enquanto Lívia e Eduardo se protegeram instintivamente. O cenário virou um verdadeiro caos. Era como se o destino decidisse saltar à frente, numa demonstração de dor e destruição. Mas havia algo mais. Uma sombra saiu da poeira que se formou. Uma figura surgiu de entre os escombros. Era uma mulher, com o rosto sujo e rasgado. Lívia sentiu um frio na espinha ao observar o olhar intenso daquela estranha que atravessava a fumaça. Eduardo! A mulher gritou com um tom desesperado, e todos se viraram para ela. Você não pode escapar do seu passado. A verdade deve ser revelada. As palavras dela soaram como um trovão na sala, amplificando o medo e a confusão. O pânico se instalou. Quem é você? Eduardo perguntou, sua voz trêmula. A mulher se aproximou, sem se importar com o caos ao redor. Ela segurava algo na mão, um objeto brilhoso que refletia as luzes do café. Eu sou a última pista que você precisa. O que aconteceu com a sua esposa não foi acidente. Você precisa ouvir o que tenho a dizer, ou tudo vai desmoronar. Uma tensão palpável se espalhou pelo ambiente. Todos estavam em silêncio agora, intrigados e assustados. Se quer saber a verdade sobre Elsa, então vem até mim. Ela chamou, o olhar fixo em Eduardo, que parecia paralisado. O que ela teria para contar? O futuro dele, o de Lívia, de todos ali, pendia na balança, equilibrando-se entre revelações chocantes e as consequências da história revelada. A polícia ainda estava na porta, debatendo se deviam entrar ou aguardar, mas os olhares estavam fixos na mulher, a chave para um segredo que poderia mudar tudo. E todos estavam prontos para ouvir. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas como isso afetaria o passado e o presente deles? Lívia sentiu seu coração acelerar, mais que nunca. O que mais estava escondido atrás de tantas camadas? Ela não só queria saber a verdade, ela precisava. Neste momento, ela percebeu que sua busca por respostas poderia trazer um preço exorbitante. E a pergunta que pairava no ar era: essa verdade ainda valeria a pena? A cena no café estava paralisada. O olhar da mulher que emergia da poeira causou um silêncio tenso, como se todos soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. Eduardo, ainda aturdido, pareceu hesitar. A mulher se aproximou, as feições marcadas pela dor e pela intensidade da verdade que trazia consigo. Você não pode ignorar isso, Eduardo. Sua voz soava como um grito da alma. A verdade sobre Elsa e sobre sua filha precisa ser revelada. O ambiente já carregado tornou-se ainda mais pesado. Lívia sentia o coração acelerar. Cada palavra da mulher parecia um soco no estômago. Eduardo,
Em seu silêncio, começou a compreender a gravidade daquilo. Como você sabe sobre minha esposa e sobre a criança? Ele parecia uma folha ao vento, e a confusão em seu olhar era inegável. A mulher segurou o objeto cintilante com firmeza. Porque eu estou ligada a vocês de maneiras que você não pode imaginar. Eu sou a irmã de Elsa. A revelação caiu como uma bomba. Um burburinho tomou conta do café e a multidão se encolheu, processando o que acabara de ouvir. O quê? Regina gritou. A raiva que antes dirigia Eduardo agora se voltou para aquela mulher, como se todos os seus traumas tivessem um único alvo. Você está mentindo. Não pode ser verdade. A sua negação era quase desesperada, uma viagem à beira do abismo da loucura. Você não sabe, Regina. A verdade sobre a nossa família foi escondida de nós por tanto tempo. A irmã de Elsa olhava nos olhos de todos, desafiante, e então ela mostrou o objeto que segurava. Uma chave antiga, reluzente, que parecia ter muita história para contar. Essa chave abre a porta para todos os segredos, para as cartas que contêm tudo. A multidão murmura, confusa, intrigada. Lívia não sabia se aquilo era uma boa ou uma má notícia. Olhando para as expressões de medo e dúvida, ficou claro que a revelação dela poderia mudar tudo. A agitação no café crescia. Os policiais na porta hesitavam, sem saber como lidar com a situação. Então, como se o universo estivesse ciente da tensão, o céu explodiu em trovões. Uma tempestade se deslocava sobre São Paulo. As luzes tremeluziram e, em um momento, tudo escureceu. Um grito ressoou. Não era apenas o medo do que estava acontecendo no café, mas o temor do que estava prestes a vir. Uma explosão ecoou do lado de fora. A porta do café foi arremessada para dentro pela força da onda de choque. Pessoas gritaram, caos se instaurou. Na confusão, a mulher, a irmã de Elsa, foi jogada ao chão. O sorriso que antes iluminava seu rosto se desfez em um grito de dor. Não, não! Alguém ajuda! Ela implorou, enquanto o sangue começava a escorrer de seu lado. Eduardo se lançou para ela, mas algo a fez parar. Ele percebeu que não era só a dor física que atingia, mas sim a dor de um passado emaranhado em segredos dolorosos. O que você fez? O que você escondeu? Ele sussurrou, enquanto as perguntas fervilhavam na sua mente. A verdade estava quase ao seu alcance, mas se desvanecia diante de seus olhos. E no meio daquele caos, uma figura familiar surgiu entre a fumaça. Era Regina, agora com um olhar que parecia vazio, mas cheio de uma determinação perigosa. Se você não me diz a verdade, Eduardo, eu vou expor tudo, toda a sua vida. Você não pode esconder mais, e eu não deixarei que mais ninguém se machuque. O clima virou mais uma vez. O foco de tudo estava se encerrando em Eduardo. Ele olhou para Lívia, que o observava com um misto de medo e esperança, enquanto a tempestade rugia lá fora. O passado estava se entrelaçando desesperadamente com o presente. Ali, diante de todos e com o sangue da mulher marcada pela verdade, Eduardo percebeu que a única saída seria encarar os fantasmas que o assombravam. Mas o que poderia acontecer se ele decidisse falar? Se os segredos se tornassem públicos? O que aconteceria com eles? Com sua relação com Lívia? Com os horrores do passado que estavam prestes a vir à tona? A tempestade não era apenas lá fora. Estava dentro dele. O silêncio antes da explosão ecoava mais forte. A verdade estava se aproximando, e o olhar de todos estava fixo em Eduardo. O futuro, já incerto, agora parecia sombrio,
E enquanto ele abria a boca para responder, uma nova onda de som cortou o ar. E Lívia se perguntou se alguém estaria realmente preparado para aquilo. O silêncio pesado se instalou no café, enquanto os olhares se fixavam em Eduardo, esperando uma resposta. Ele respirou fundo, como se tentasse reunir coragem. As palavras à sua frente eram pesadas, quase impossíveis de serem ditas. Mas então, algo inesperado aconteceu. O barulho de sirene se intensificou do lado de fora. A tensão no ar se tornava insuportável. Mas de repente a porta do café se abriu violentamente. Um homem entrou, com uma expressão enlouquecida e os olhos arregalados. Ele está vindo! Precisamos sair agora! O pânico na voz dele causou uma onda de confusão. Todos ficaram paralisados, mas a mulher caída, irmã de Elsa, olhou como se reconhecesse aquele homem. João, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava fraca, mas a presença dele parecia despertar algo dentro dela. Ele sabe. Você precisa entender. João exclamou, desesperado. Ninguém está seguro aqui. Ele se virou para a multidão, como se quisesse que todos compreendessem a gravidade. Mas ele só causou mais alvoroço. Eduardo estava sem palavras, tentando digerir o que estava acontecendo. Regina, ofegante, gritou. Quem é ele? O que você sabe, João? A confusão se espalhou mais uma vez e os policiais, percebendo que a situação escapava do controle, começaram a avançar. João ergueu as mãos, como se suplicasse silêncio. O que você não sabe, Eduardo, ele começou, é que a história de Elsa não é o que parece. Foi tudo uma armação. Sua esposa não morreu, ela foi sequestrada. Uma mulher poderosa estava por trás disso. E tudo isso está ligado a você. A revelação caiu como uma bomba. Lívia sentiu sua respiração falhar. A ideia de que sua mãe poderia estar viva, longe de sua vida, era inconcebível. Mas a intensidade nas palavras de João a fez questionar tudo. Como você pode ter certeza disso? Eduardo perguntou, a incredulidade se misturando ao pavor em sua voz. Mas João não hesitou, porque eu fui parte do plano. Eles a levaram. E agora, se você não agir rápido, ela nunca mais voltará. E a criança que sua esposa teve. Ele hesitou, o olhar dele fixado nos olhos de Lívia. Ela é importante, é a chave para tudo isso. Nesse instante, o estômago de Lívia revirou. Não era só a ligação com a irmã de Elsa. Era algo muito maior. Algo que mudaria tudo. As conexões estavam se revelando. E ela sentia que tudo ao seu redor estava se quebrando. O barulho crescente dentro do café continuava, mas o foco era apenas em João, em suas palavras. Eduardo, você tem que entender, João continuou. A mulher que estava com você, ela não é quem você pensa que é. E a verdade é muito pior do que você imagina. Então, como que em uma cena de filme, a tempestade do lado de fora se intensificou e um relâmpago cortou o céu. A luz piscou no café e naquela fração de segundo, todas as verdades que pareciam certezas começaram a se desmoronar. E no caos, Lívia olhou para a criança, a filha de Elsa. O que teria acontecido se tudo isso fosse verdade? Seu coração apertou e com cada palavra que João pronunciava, um novo terror se instalava no ambiente. Os olhares de todos estavam fixos em Eduardo, mas no fundo, era Lívia quem se sentia. Se você não fizer algo agora, perderá não apenas Elsa, mas tudo que construiu Eduardo. E com isso, ele desapareceu no meio do pânico que se instalava. O café, agora em um verdadeiro estado de desespero, vibrava com os gritos e o tumulto. E entre todas as emoções, uma pergunta dançava na mente de Lívia.
Quem realmente era Eduardo? As peças estavam se movendo, e enquanto o chão cambaleava sob eles, a verdade se aproximava, uma sombra prestes a engolir tudo. O que mais estava escondido? A tempestade no céu parecia um eco do caos que se desenrolava dentro deles. E conforme as sirenes se aproximavam, a corda da realidade estava prestes a se romper. O silêncio pesado se instalou no café, enquanto os olhares se fixavam em Eduardo, esperando uma resposta. Ele respirou fundo, como se tentasse reunir coragem. As palavras à sua frente eram pesadas, quase impossíveis de serem ditas. Então, algo inesperado aconteceu. O barulho de sirenes se intensificou do lado de fora. A tensão no ar se tornava insuportável, mas de repente a porta do café se abriu violentamente. Um homem entrou, com uma expressão enlouquecida e os olhos arregalados. Ele está vindo! Precisamos sair agora! O pânico na voz dele causou uma onda de confusão. Todos ficaram paralisados, mas a mulher caída, irmã de Elsa, olhou como se reconhecesse aquele homem. João, o que você está fazendo aqui? Sua voz estava fraca, mas a presença dele parecia despertar algo dentro dela. Ele sabe, você precisa entender, João exclamou, desesperado. Ninguém está seguro aqui. Ele se virou para a multidão, como se quisesse que todos compreendessem a gravidade. Mas ele só causou mais alvoroço. Eduardo estava sem palavras, tentando digerir o que estava acontecendo. Regina, ofegante, gritou. Quem é ele? O que você sabe, João? A confusão se espalhou mais uma vez e os policiais, percebendo que a situação escapava do controle, começaram a avançar. João ergueu as mãos como se suplicasse silêncio. O que você não sabe, Eduardo, ele começou, é que a história de Elsa não é o que parece. Foi tudo uma armação. Sua esposa não morreu. Ela foi sequestrada. Uma mulher poderosa estava por trás disso, e tudo isso está ligado a você. A revelação caiu como uma bomba. Lívia sentiu sua respiração falhar. A ideia de que sua mãe poderia estar viva, longe de sua vida, era inconcebível, mas a intensidade nas palavras de João a fez questionar tudo. Como você pode ter certeza disso? Eduardo perguntou, a incredulidade se misturando ao pavor em sua voz. Mas João não hesitou, porque eu fui parte do plano. Eles a levaram. E agora, se você não agir rápido, ela nunca mais voltará. E a criança que sua esposa teve. Ele hesitou. O olhar dele fixado nos olhos de Lívia. Ela é importante. É a chave para tudo isso. Nesse instante, o estômago de Lívia revirou. Não era só a ligação com a irmã de Elsa. Era algo muito maior. Algo que mudaria tudo. As conexões estavam se revelando, e ela sentia que tudo ao seu redor estava se quebrando. O barulho crescente dentro do café continuava, mas o foco era apenas em João, em suas palavras. Eduardo, você tem que entender, João continuou. A mulher que estava com você, ela não é quem você pensa que é. E a verdade é muito pior do que você imagina. Então, como que em uma cena de filme, a tempestade do lado de fora se intensificou e um relâmpago cortou o céu. A luz piscou no café e naquela fração de segundo, todas as verdades que pareciam certezas começaram a se desmoronar. Foi nesse momento que Eduardo, em um impulso, agarrou o braço de Lívia. O que você sabe sobre mim, Lívia? Ele soltou a pergunta, mas a resposta não parecia vir de um lugar de amor, e sim de uma urgência aterradora. Lívia hesitou,
confusa. Eduardo, o que você está fazendo? Mas no fundo, ela começou a sentir que algo estava muito errado. Por que você está tão ligada a isso? Por que sempre esteve perto de mim? Por que você está aqui agora? As perguntas saíam de sua boca como balas disparadas. O barulho do café era um ruído distante. E as respostas àquelas perguntas estavam se afunilando. Ela olhou para ele, aterrorizada. O que ele estava insinuando? Você acha que eu sei de algo? A voz de Lívia era um sussurro. O medo começava a dominá-la. O olhar de Eduardo era um misto de desconfiado e de dor. Então, enquanto a tempestade rugia lá fora, a voz da mulher atingida no chão se elevou, agora quase inaudível, mas poderosa na sua fragilidade. Eduardo, você precisa saber. Lívia é a chave para o que aconteceu. Ela é sua própria filha. O ar ficou gelado. O mundo de Lívia virou de cabeça para baixo. Seria isso verdade? O que ela lembrava sempre fora baseado em fragmentos, em ecos. A mente dela girava. Como isso era possível? A revelação cortou mais profundamente que qualquer ferimento. Eduardo Lucht, mas não pôde falar. Ele estava paralisado. O choque era palpável em todos ao redor. As reações começaram a fluir em murmúrios aflitivos. E todos se afastavam deles, como se um abismo se abrisse entre a verdade e os que a buscavam. Agora, entre todas aquelas vozes, um medidor de coração começava a marcar um novo tempo. O tempo da verdade. A tempestade estava em seu auge. E o que aconteceria a seguir? A tensão no ar era quase insuportável. O que mais estava escondido? O que isso significava para todos ali? Eduardo olhou para Lívia com um misto de esperança e terror. E entre relâmpagos e gritos, o futuro deles... Todos estavam em choque, presos nas revelações que explodiam ao redor deles. Lívia mal conseguia respirar. A mente girando em torno da ideia de que poderia ser filha de Eduardo. Eduardo olhou fixamente para a mulher no chão, tentando processar a verdade, que agora era oficialmente insuportável. Você está dizendo que eu sou pai? Eduardo murmurou com os olhos arregalados. A confusão tomou conta dele, mas ao mesmo tempo havia um faísca de esperança. O olhar da mulher caída refletia uma dor que permeava a sala, e as expressões de todos tornaram-se um misto de compaixão e incredulidade. Sim, disse a mulher, tensa. Elsa amava muito, mas as coisas foram feitas como um jogo sujo. Nós éramos parte de um plano que não entendíamos. Regina olhou para Eduardo. A raiva que sentia por ele agora se transformava em um verdadeiro vendaval de emoções. Você sabia e não me contou? E agora? O que faremos? O eco dos gritos e do caos girava como uma roda de desespero. Eu não sabia! Eduardo gritou de volta, quase em desespero. Eu não sabia sobre a criança. Eu pensei que tinha perdido tudo. A voz dele era como um punhal na alma de Lívia. Enquanto isso, a mulher no chão, com uma força que parecia estar se esgotando, adicionou. Quando você descobrir o que aconteceu com Elsa, vai entender por que tudo isso é tão importante. Não só para você, para ela, mas também para a criança. Seu olhar se voltou para Lívia e havia um brilho de esperança nas palavras. Então, como se as paredes do café estivessem se fechando sobre eles, o barulho da polícia se intensificou. Estava claro que os oficiais estavam a poucos passos de entrar e aquela situação poderia explodir em qualquer momento. Eduardo, conforme a situação esquentar, precisamos agir rápido. Decida-se! Gritou João, surgindo novamente entre as sombras.
quase como uma figura de um pesadelo. Mas antes que alguém pudesse reagir, o olhar de Lívia encontrou o de Eduardo. Algo dentro dela acordou. Ela não podia deixar que o medo guiasse suas decisões. Eu não sou só um fardo. Eu quero saber a verdade. Se eu sou sua filha, ou o que quer que isso signifique, eu quero saber tudo. A determinação na voz dela trouxe uma nova luz ao ambiente tenso. Eduardo respirou fundo. Então vamos fazer isso, disse ele, o olhar firme, agora imbuído de uma nova visão. Vamos contar a verdade, mesmo que signifique encarar nossos medos. Conforme as palavras dele flutuavam no ar pesado do café, o clima mudou para algo mais vital. As sirenes se faziam ouvir cada vez mais próximas, e a tensão diminuía um pouco. Um grupo de pessoas ao fundo começou a murmurar, mas a atmosfera estava cheia de um novo propósito. A mulher ferida olhou para os dois. Se vocês seguirem juntos, com a força da verdade, talvez consigam recuperar o que perderam. E enquanto falava, o olhar de esperança dela se entrelaçou com a determinação de Lívia. Com os oficiais prontos para entrar, a verdade não era um fardo, mas uma libertação. E ali, naquele café cheio de incertezas, eles decidiram que enfrentariam juntos o que estava por vir. Mas o que mais estava escondido, além de tudo que descobriram? O futuro ainda era uma bruma, e eles esperavam a tempestade que se aproximava. O passado sempre dá uma volta e sempre há algo mais a se revelar. Agora, se você chegou até aqui, não pode deixar passar essa oportunidade. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e só os verdadeiros fãs entendem a importância de fazer isso.